Enriquecer é uma questão de escolha. Questão de escolha. Esse cara só pode estar me tirando, não é possível não. Knowledge de negócios, antes de a gente ir pro vídeo, já se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário também, tá legal? Então, bora pro assunto. Eu entrei com a introdução com essa frase bem conhecida para quem já estuda um pouco sobre investimentos, né, que é do querido Gustavo Cerbasi, né, uma grande referência para mim. Fiz até uma brincadeirinha no começo aí sobre enriquecer uma questão de escolhas, uma frase bem dita por ele. E é uma brincadeira, mas não deixa de ser verdade. Acho que muitas pessoas já fizeram essa pergunta e inclusive até eu já fiz. No começo, quando eu comecei a ver aquela frase, eu falei, é isso mesmo, pô, é uma questão de escolha. Só que passou um tempo, aí eu falei, caramba, literalmente eu falei aqui, esse cara tá me tirando. Enriquecer é uma questão de escolha, cara. Eu tô direto, tento fazer a escolha mais inteligente possível, deixando, não adquirindo um carro para poder fazer uma viagem, não pegando, sei lá, um transporte mais caro toda hora para poder ter o dinheiro para fazer outras coisas, deixando de ir para lugares, deixando de fazer isso ou aquilo, e não tô vendo enriquecimento, né? Aí depois eu fiquei, aí passou mais alguns dias, claro, ia pensando sobre isso, não freneticamente, né, mas dizem que o subconsciente continua trabalhando, e eu lembrei, falei, pô, faz sentido, porque nem eu deixei de comprar carro, né, às vezes até precisaria, pela rotina corrida que eu tinha, passava por 3 cidades, né, entre trabalho, faculdade e casa, e para poder fazer uma das coisas que eu queria fazer muito, que era viajar. E depois de uns 2, 3 anos eu consegui fazer isso anualmente, todo ano eu ia viajar. Então, não deixa de ser uma escolha inteligente. Às vezes não foi inteligente eu não ter... Também era por causa do tempo, que era um pouco corrido, mas depois eu comecei a fazer isso. Mas a princípio, não ter feito outras fontes de renda, né? Nem que seja revendendo alguma coisa paralela, que depois de um tempo eu comecei a fazer isso. E acredito também que foi o que ajudou bastante. Mas enfim, não deixa de ser um exemplo de uma escolha inteligente. Aí eu fiquei pensando sobre isso, falei, cara, realmente faz sentido. E até como você começa a acompanhar mais os vídeos dele, você vê também que ele foca bastante nisso. Às vezes de você não deixar de fazer aquela coisa, às vezes também você achar uma alternativa mais barata, né? Por exemplo, de vez o que compensa mais para você, né? Dependendo de vários fatores da sua vida, né? Sempre eu gosto de lembrar aqui nos meus vídeos para você adaptar a sua realidade. Os vídeos você vê sobre investimento, sobre livro, a pessoa dá sobre aquela realidade. Se ela foi um consultor dos clientes dela, né, tudo que é ao redor dela. Principalmente referente a ela. Então é sempre bom ver antes de questionar, né? Você vê se consegue implementar na sua, não deu certo a sua realidade, você adapta da melhor maneira possível. Eu fiz isso com várias técnicas que mostram por aí, principalmente de livros, né? Um dos grandes livros que eu gosto de falar é Os Segredos da Mente Milionária. Quem já leu sabe que lá tem alguns exemplos de divisões possíveis para você poupar, né? 10% para isso, 10% para diversão, tal. Tentei um tempo, depois precisei fazer uma adaptação. Enfim, é sempre bom testar, adaptar. Você vê que realmente essa palavra dele faz sentido, né? Essa palavra, nossa frase dele realmente faz sentido quando você pensa dessa forma, né? E tem inúmeras pessoas que também eu conheço que deixaram de adquirir carro para construir patrimônio ali, mesmo que seja em reais, seria uma meta, e seguiram, né? Às vezes acontece imprevisto na vida, claro, mas se você continua ali se adaptando, realmente você consegue fazer essas escolhas, né? Tem um outro exemplo também que ele menciona em muitos vídeos deles, até em livros, ele coloca falando nisso de escolha inteligente. Às vezes alguma coisa que você vai usar uma vez só, você sabe que você vai usar uma vez, ou você usa uma vez no ano, a cada 2 anos. Um exemplo aqui, por exemplo, um livro que você vai ler só uma vez, você sabe que você não tem aquele hábito de estar toda hora relendo o mesmo livro, ou querendo de tempo em tempo reler ele. Você sabe que tem um amigo que tem. Você pedir esse livro emprestado para esse amigo, você lê, né? E quando você devolver, e devolva, por favor, né? Que tem gente que pega livro e não devolve. Até, inclusive eu tenho livros, né, que não devolveram, mas enfim. Você devolva esse livro com uma barra de chocolate, uma coisa, um agrado ali, né?
você pegou uma furadeira emprestada, devolva com um jogo de bloco, ou sei lá. Os exemplos que ele dá, ele costuma dar exemplo de retornar com um agrado uma coisa vinculada àquilo, né? Por exemplo, a batedeira, você devolver um bolo para a pessoa, devolver a batedeira e dar um bolo para a pessoa também, né? Mas por que na hora que devolver a furadeira você não consegue comprar o joguinho? Dá uma barra de chocolate, um bolo que você fez, ou algo do tipo assim. É tipo, não é como devolver no favor, é como uma forma além do obrigado, uma forma de gratidão. E não deixa de ser uma escolha inteligente, né? Às vezes você teria desembolsar por um valor, dependendo do que for relativamente alto, desnecessário, porque é uma coisa que você não vai estar usando direto, e tem uma outra forma de fazer isso, né? Às vezes você tem alguma coisa também, você pode prestar para a pessoa, e fica essa troca aí bem interessante, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos aí que está ao entorno, que vai ao além dessa frase dele, enriquecer uma questão de escolha, né? Que são as mini escolhas que você faz para chegar até lá. Que você vê, se você só vê aquilo, né, e você está tendo uma situação difícil, você vê que realmente não faz sentido, mas quando você parar para pensar, você vê que faz sim. Inclusive tem um outro exemplo meu. Recentemente eu fiquei um dia, quase 2 sem internet, e se eu ficar sem internet eu não vou pagar pelo serviço que eu não usei, né? Eu pedi desconto e a pessoa me respondeu, acho que dava 2 ou era 4 reais. Só que a maneira que ela mandou, pelo menos, não sei se foi o que ela quis passar, mas foi o que deu para interpretar. Que, foi 2 reais, ou foi 4, uma coisa assim. É tipo, meio que querendo dizer, mas só isso vai querer descontar? Minha primeira pergunta, se é só isso, por que você já não dá o desconto direto, né? Que já não deixa o resto do ano sem esse valor. Não, se é só isso, dá logo 5 de desconto. Para eu pagar o resto dos boletos. E outro ponto também, às vezes eu fiquei até meio assim, né? Falei, cara, mesmo só 2, né? Mas para pensar, se você tem 5 boletos. 5 boletos. Estou chutando baixo, pode ser que você tenha mais. Se no mês, cada um desses boletos que você tem, dessas contas que você tem por mês, desse 2 reais de desconto, seriam 10. Se ele fosse dar no ano, seria 120 reais. Isso eu estou fazendo, por exemplo, só com 5. Provavelmente mais pessoas têm mais. E eu estou falando também um valor bem baixo. Então, é uma outra enriquecer uma questão de escolha. São as escolhas que a gente faz, né? Às vezes, um stream que você não está assistindo, que você paga 120 reais ou mais. E outros fatores, inúmeros fatores, né? Às vezes você fica reclamando no trabalho que você está, você fazer um curso ou uma graduação para se capacitar e arrumar um outro melhor, ou já ir procurando um outro melhor, por que não? Tentando empreender, tentando uma outra fonte alternativa que depois pode virar sua principal. Então, nessa frase, enriquecer a questão de escolha, está tudo envolvido isso, né? Não é só uma forma literalmente ali que às vezes a gente interpreta em só bater um olho, né? E até por inspiração, também vendo canais de gringos, né? De estrangeiros, especificamente de grã-bretanhos, irlandeses. Eu vi uma frase também bem adaptada à realidade deles, mas que eu achei interessante e me veio uma outra frase também, que é: cuide dos seus centavos hoje, que os milhões cuidarão de você. E aí eu veio essa frase assim na minha cabeça e eu fiquei pensando, pô, mas se alguém perguntar o que quer dizer, como que eu vou explicar isso? Aí eu mesmo foi na mesma linha, a resposta praticamente veio junto, tá basicamente bem ligado com os exemplos que eu dei do enriquecer a questão de escolha. E são frases aí pra gente refletir sobre ela e realmente fazer essas escolhas inteligentes que enriquecem a gente. Às vezes não literalmente só no dinheiro, mas numa melhor qualidade de vida, num melhor aproveitamento da vida, né? Você como pessoa. Não quer dizer que não vai ter mais problemas, que isso aí é mentira, mas você vai aprender de certa forma a aproveitar mais ela, ter mais liberdade de escolha, né? Não ficar preso escravo nem em serviços, nem em cidade, nem em bairro, nem em lugar nenhum. Então, essa frase, escolhas inteligentes, está muito envolvido isso. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seus comentários abaixo o que vocês acham também sobre essas frases.
tanto a do Gustavo quanto a minha que eu dei de exemplo agora. E vamos conversando sobre isso também. Lembre-se de deixar o like e se inscrever no canal. Também vou deixar um e-book aqui na descrição de um grande amigo, o Fábio Gabriel, do Pilar de Riqueza, um e-book dele sobre investimentos. Muito interessante, eu já li, gostei bastante. E é realmente de uma pessoa que fez os exemplos que estão lá. São realmente do que ele passou e do que ele fez, que eu acompanhei essa trajetória dele toda. Praticamente a gente começou junto, né? Praticamente não, começamos junto. Esse mundo de pesquisar, de investir, de empreender. A grande amiga aí de longa data. Então, confere lá, sem compromisso, e-book gratuito, tá legal? Então, até a próxima. Obrigado, tchau, tchau.